Neste episódio do podcast A Casa, só recebemos Ingo Câmara, que trouxe uma reflexão profunda e necessária sobre a conexão entre empreendedorismo e política, mostrando que essas duas frentes, quando caminham juntas, têm o poder real de transformar cidades, gerar oportunidades e impulsionar o desenvolvimento econômico. Ao longo da conversa, Ingo destacou que o empreendedor é, antes de tudo, alguém que assume riscos, gera empregos e movimenta a economia local. Nesse contexto, a política deixa de ser apenas um ambiente burocrático e passa a ter um papel estratégico para criar caminhos, reduzir obstáculos e oferecer condições justas para quem empreende. Uma conversa inspiradora, atual e essencial para quem empreende, para quem pensa em empreender e para quem acredita que a política pode e deve ser uma ferramenta de transformação positiva. Ingo, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que um político pode contribuir um jovem político, com certeza vai ter uma carreira ainda promissora ao longo do tempo, pode contribuir para facilitar a vida ou para melhorar a vida dos empresários e dos empreendedores? Olha, eu mas esse ano, no meu aniversário, eu fui na CIF, numa associação de empresários aqui de Florianópolis, fui conversar com o núcleo de jovens. E eles me fizeram a mesma pergunta. E o que eu costumo dizer é que, primeiramente, o político não deve atrapalhar. Esse é o primeiro passo. E depois disso, ele pode consultar com os próprios empresários que sentem essa dor, como é que ele pode ajudar. E eu acho que dentro da seara do que ele pode fazer, entra principalmente o fato de consultar carga tributária, que eu acho que é uma das principais coisas. Tratando-se de um político no âmbito municipal, envolve também outras coisas envolvendo logística, por exemplo, né? Claro. Vagas de carga e descarga, se a rua está esburacada, sinaleira demorada, trânsito que piora a logística, vaga para cliente, alvará, enfim, diversas coisas que podem ser facilitadas, né? E aí entra especificamente no cargo que esse político ocupa, né? O prefeito tem muito mais o que fazer em relação ao empreendedor no local. Claro. O vereador, obviamente, tem a função principal como fiscalizar o prefeito, obviamente depois parlamentar e também legislar. Muito se fala entre o legislar, né? O legislador do legislar. Mas eu costumo dizer que se fosse por projeto de lei, o Brasil seria primeiro mundo, porque mais de 92% dos projetos de leis que nós temos que a justiça é provocada para tratar sobre eles são inconstitucionais. Então, de projeto de lei não adianta de nada. Aqui a gente fez um estudo na Câmara de Florianópolis, pedi para o pessoal apurar. A gente chegou num número, obviamente, um pouco impreciso, mas de 72% dos projetos que a gente tem na Câmara são inconstitucionais. Mas, obviamente, né, precisa protocolar coisa para dizer que está fazendo alguma coisa, porque o público acha, às vezes, que protocolar projeto de lei por protocolar e sai resolvendo alguma coisa. Eu já foco em mais outra área. Eu costumo focar mais na parte de fiscalização e atender as demandas de perto e cobrança de quem realmente executa as políticas públicas. E você falou uma coisa que é muito bom. Primeiro é não atrapalhar, né? Porque eu já ouvi vários players do mercado, né? Nosso podcast, claro que quem acompanha a maioria são pessoas que estão começando e que querem empreender, mas assim como você tá na política, a gente já teve a honra de ter grandes players aqui conversando com a gente. E eles falam justamente sobre isso. Não atrapalhar já é muita coisa, né? Porque às vezes o empreendedor que vira um empresário, ele acha que a política quer frear ele, e acho que vice-versa, como se houvesse uma competição. Eu penso que deveriam trabalhar juntos, né? Lado a lado, para que o negócio funcione melhor, né? Exatamente. Como é que você vê isso? Eu vejo que, como eu falei, a respeito de projetos de leis, né? Se a gente pega a motivação, eu costumo sempre dizer que para analisar um político, tu não olha ele pelas propostas, mas pela conduta. Como você falou, às vezes um empreendedor passa do universo de empreendedorismo e ele lá as coisas funcionam de uma forma diferente. Na vida privada, Claro. ele vai para o meio público e ele observa que as coisas funcionam um pouco diferente. Só que o que ele não pode perder é a sua conduta e como ele age diante dos problemas. Porque vão chegar problemas para ele que envolvem características que tem no meio privado. Por exemplo, como liderança, ou, por exemplo, quando trata-se de taxa e economia. Isso é algo que o setor público trata e que afeta diretamente o empreendedor e que ele sabe lidar com isso. Só que ele precisa entender que o processo é diferente. Quando a gente, por exemplo, encara um processo legislativo, é totalmente diferente. Precisa passar por comissão, precisa depender da vontade de um para pautar, e se o outro não vai com a tua cara, ele não vota a favor, e depois faz um parecer contrário, totalmente impreciso e não técnico, e aí acaba travando tudo. Então, eu vejo que o principal passo ali, o que envolve não atrapalhar, é justamente o político não querer inventar roda. Reinventar a roda, melhor dizendo. Ele olhar para as coisas como elas realmente são. Então, a sua conduta ser direcionada
como alguém que tem sede pela realidade. Então, não é eu vou chegar lá, pô, achei uma ideia incrível, pá, vamos fazer um projeto de lei que diminui o horário que as pessoas podem parar na frente do estabelecimento tal do bairro tal. Tá, mas você consultou as pessoas que trabalham lá? E o comerciante, o que ele acha disso? E a pessoa que frequenta, o que ela acha disso? Eu criticava, por exemplo, na pandemia. Falavam assim, tá, mas vamos reduzir então o horário em que as pessoas podem ir no supermercado. Meu amigo, se você reduz o horário, mais pessoas vão concentrar para ir nesse horário. Claro. Se você expandir o horário, menos pessoas vão ficar concentradas nesse Há horário. uma transmissão. Você já conversou com o dono do supermercado? Então, eu acho que o político, primeiramente, ele precisa de uma característica muito difícil em qualquer pessoa, mas no político as coisas tendem. Eu costumo dizer que a política é a vida das pessoal, só que diversas vezes mais intensa. Então, se na vida pessoal tem traição, na política tem muito mais. Se na vida pessoal existem tentações ao ego, por exemplo, na vida política vem muito mais. Então, eu acho que quando o político ele não se coloca nos sapatos da humildade e não exerce a empatia verdadeira por aquilo, e não só aquela empatia falsa e demagoga para ganhar voto, aí ele não consegue realmente aderir à realidade e entender para poder resolver de alguma forma. E também uma coisa que eu gosto de falar sempre, né? Aquele político que olha nos teus olhos e fala: meu amigo, isso eu não sei como eu faço. Ou isso não dá pra fazer. Porque muitas vezes o político ele vai te enrolar. Ah, não, Verdade. semana que vem a gente vai lá, eu vou falar com o fulano. Ah, mas isso aí é um projeto. Aí tu vai, pô, já fez? Já fez? E fica naquela coisa. E no fim, aí pergunta por que as pessoas às vezes se decepcionam com o cara. Porque ele saiu prometendo meio mundo, Que não viu tem que como. não dava pra fazer, porque não queria decepcionar o eleitor ou aquele Claro. empreendedor a respeito disso, né? Eu acho que entra muito nesse aspecto, assim. E é bacana que eu percebo que ser um jovem na política, né, talvez eu esteja errado, não entendo tanto assim da política, mas com uma mentalidade aberta, né, de entender o outro lado e com certeza se os 2 lados trabalharem juntos, né, eu acho que o negócio funciona muito melhor. Eu gosto muito de exemplos. Sim. Eu olho muito, assim, os exemplos que dão certo, por exemplo, os Estados Unidos. A carga tributária lá é muito menor, mas Uhum. ela é clara e transparente. Sim, Você vai num restaurante, tá lá, você pagou. Você sim, sabe exatamente quanto você pagou e você pode ter certeza que aquele dono do estabelecimento nunca vai ousar em ficar com aquele valor para ele. sim. A bitributação não aparece, né? É, Exato. E é curioso porque tu citou o exemplo dos Estados Unidos, né? A gente tem um assunto que eu gosto de tratar, principalmente vocês empreendedores, em relação à reforma tributária. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para conversar um pouco, uma linguagem um pouco mais leiga para as pessoas que estão nos ouvindo, principalmente os empreendedores, né? Muitos, às vezes, na política se enganam com nomes bonitinhos. Então, reforma é uma coisa boa, às vezes. claro, Vamos vamos reformar. reformar. Pô, o Exato. Brasil precisa de reformas, nós escutamos isso a todo momento. Sim, devidamente, o Brasil precisa muito, de muitas reformas. Só que vamos analisar o caso concreto. O que foi a reforma tributária? Sobre uma fantasia de simplificação, né? Ah, vamos cortar os nomezinhos, imposto disso, imposto daquilo, não vai existir mais, e vai existir no lugar disso, por exemplo, o imposto do município não vai existir mais na reforma tributária. Ele vai ser unificado a um outro e depois vai ser distribuído. Na prática, o que acontece? Eles pegaram esses todos os impostos múltiplos que existiam, concentraram em algumas siglas, e dessas siglas, eles centralizaram em Brasília a gestão do imposto. Ou seja, Santa Catarina, que já entrega R$ 100 para Brasília e devolve 10 para a gente fazer nossas políticas públicas, já provavelmente pode ser mais prejudicado em relação a isso. Você, empreendedor, na prática, não vai saber muito bem o que você está pagando. Um exemplo que eu gosto de usar, né, que o nosso deputado Luiz Felipe Orlando de Bragança é um grande estudioso dessa área. Eu estava lendo um artigo dele e eu vi uma palestra dele quando ele citou dos Estados Unidos. O sistema americano, ele é aquele sistema que ele não te taxa em nenhuma das etapas da escala produtiva e ele te taxa no final, como você falou. Lá no restaurante você sabe o que você está pagando. Isso, Então é uma vez que você vê a taxa lá e você paga aquele imposto. isso, E há o imposto de renda também nos Estados Unidos. isso. Aqui o nosso IVA, a moda tupiniquim, né, que eles dizem, não vai ser o IVA parecido com o da Europa, vai ser aquela taxação que não é cumulativa, não vai onerar. Na prática não acontece isso. Você vai receber a taxa em todas as etapas e no final quem vai pagar é a ponta da linha. Isso, porque o que acontece hoje, né, vamos comer um peixe nos Estados Unidos, nós vamos pagar lá o percentual, certo? Aqui nós vamos comer um peixe. Alguém pescou, vendeu para alguém. Exato. Esse cara pagou imposto a primeira vez. Esse cara vendeu para outro, que levou para o restaurante que vendeu, então foi
uma sessão. Aí você vai falar, Exato. mas tem como um devolver para o outro. A maioria não usa isso. E quem paga a conta, Exato. quem usa. E um exemplo, né? Quem está à ponta. Por que que o nosso custo é muito mais caro, né? Porque tudo foi sendo Tudo foi taxado. agregado, exatamente, e qualquer um que seja o consumidor no final, pode ser classe A, B, C, Z ou Y, ele vai pagar o acumulado, Exatamente. impostos da cadeia do bem que ele E consumiu. é justamente o que o nome diz, né? Imposto sobre valor agregado, né? O IVA. IVA é imposto sobre valor agregado. E é isso que nessa mentira que o IVA não é uma taxação progressiva, é que eles se escondem. E um exemplo que eu gosto muito de dar é, por exemplo, que dentro dessa reforma tributária, essa dita reforma tributária, eles trouxeram uma espécie de remédio para febre, que eu chamo. Por que remédio para febre? Nessa sanha arrecadatória de impostos unificados sob uma mentira de simplificação, eles trouxeram que, por exemplo, eu tô vendo aqui essa mesa de madeira. Aqui em Santa Catarina a gente tem uma indústria de madeira muito forte. No Paraná a gente tem muito forte. Ou seja, no sul aqui, no sul e sudeste tem madeira muito forte. Lajes, por exemplo. Só que outras realidades, por exemplo, mais ao nordeste, mais ao centro-oeste, talvez não seja. Não sei, mas talvez não seja a realidade. Mas vamos supor que não seja, de fato. Só que o imposto vai ser o mesmo. Então aquele cara que tem uma produção diferente, para um público diferente, com todo o sistema logístico diferente, vai pagar o mesmo imposto, ou seja, porque a gente não tem autonomia tributária mais nos estados, como a gente tinha antes, vai pagar o mesmo imposto que aquele rapaz de lá. Ou seja, o Brasil, eu falo que existem muitos Brasis dentro do Brasil. São muitas realidades. O sul do país é diferente do norte, que o sudeste do centro-oeste. Como que a gente pode unificar um imposto sobre, por exemplo, matérias-primas como essa, como a madeira, sendo que nos outros estados a realidade é diferente? O que eles fizeram? Pronto, inventamos a roda. Aí que eu falo que o político gosta de atrapalhar e trazer soluções que ele não consulta ninguém. Se ele pegasse meia dúzia o senhor economista, Sim. já saberia que não ia dar certo. Ele pegou, então o que a gente vai fazer? A gente vai criar essa instituição, e nessa instituição a gente vai meio que subsidiando essa galera. Não tá dando errado aí nesse estado, a gente vai subsidiando essa galera aí, pra gente meio que equiparar. Ou seja, Quem paga o subsídio? tá entendendo? Quem paga o subsídio? Tá entendendo? Quem paga o subsídio? E eu acho que é nessa filosofia que eu gosto de tratar, porque o político, ele recebe do imposto. Ou seja, ele deve satisfação para quem o paga, no mínimo, certo? Então, como que ele pode decidir sobre coisas que impactam as pessoas que pagam e sustentam todo o Estado e todo o aparato estatal, se ele não conversa com essas pessoas? Ou seja, virou aquela questão do político pedestal, que coloca um político lá, ele fica lá os seus 4 anos, e depois, quando ele precisa receber uma crítica, fala, não, por que você está me criticando? Isso é muita arrogância da sua parte, porque eu consultei isso. Então eu acho que, primeiramente, as pessoas precisam começar a entender e olhar para aqueles políticos que têm a conduta de uma pessoa como nós, mas que principalmente têm a humildade de escutar o outro lado e fazer isso que você falou, né, de trabalhar junto. De pegar de quem realmente entende, né? Porque, às vezes até pode ter tido uma boa intenção, mas não basta Sim. ter uma boa intenção, Exato. precisa ter uma boa ação e uma boa execução, né? Exato. Porque não adianta ter somente uma boa intenção, né? Talvez, vão querer fazer a reforma, talvez até tenham uma boa intenção de querer melhorar, mas se não sabe como fazer, né? Não, e definitivamente não souberam. E aí é o que você falou, né, aí acaba atrapalhando. Bom, vocês já viram que hoje a nossa conversa vai ser muito legal para quem quer empresário e empreendedor e quer, porque são assuntos que tangem o nosso dia a dia, não importa o tamanho, né, e a gente está aqui com uma liderança política que tem uma visão diferente, isso é muito legal. E para que a gente possa ter o nosso podcast, né, a casa é sua, o nosso negócio ele é trazer conhecimento, né. Para isso a gente tem os patrocinadores. O nosso principal patrocinador, nós colocamos o nome de patrocinador cultural, porque só existe o podcast se trouxer conhecimento. Então o nosso principal patrocinador hoje aqui é você, Ingo, porque se não tivesse você, não teríamos o teu conhecimento e como que a política vê a questão dos empresários. Rapaz, mas eu tenho que empreendedores. aprender muito ainda, hein? Claro, mas hoje você é o cara do conhecimento. Então eu quero agradecer muito aqui a tua presença. A gente vai deixar o contato aqui do Ingo, do Instagram, deixamos teu Claro. Instagram aqui. Como que é teu Instagram?
É @ingo.câmara. Ingo é meio difícil, né? Pra quem é catarinense, até o nome é alemão, até que pega. Mas é bingo, aí tu tira o B, aí fica Ingo. Aí fica ponto, aí Câmara mesmo, de vereadores, Câmara de Deputados, é isso aí, ingo.câmara. Ficou fácil. Então, agradecer muito aí tua presença. Obrigado aí por Eu que passar o agradeço. conhecimento e a visão da questão pública, né? Que isso é muito importante para a gente, para empresários e para empreendedores, para o conhecimento. E a gente também quer agradecer os nossos outros 2 patrocinadores. Um é a Carol Group. A Carol Group é a Carol Cortinas, a Carol Decor, a Carol Imóveis e a Carol Reveste. Então, com certeza, se você não precisou, em algum momento você vai fazer algum negócio com eles, porque vai precisar. Eles gentilmente sempre cedem esse espaço onde a gente grava o podcast. Hoje a gente está falando aqui na Grande Florianópolis, a gente também grava em São Paulo, né, na Faria Lima, e a gente grava também em Balneário Camboriú. Então, muito obrigado, Carol Group. E agradecer também a Inova com Contabilidade, que inclusive é a empresa de contabilidade da Carol Group. Obrigado aí pro Guilherme. Mas como a gente não está aqui para falar de merchan, mas ele é importante. Claro. E deixa eu te fazer uma pergunta. A gente estava falando sobre política, visão, e como que você vê a diferença entre uma liderança política e uma liderança empresarial? Porque eu acho que a liderança ela vai talvez fazer com que as pessoas, o pessoal do meio da política trabalhe mais em prol, né, do coletivo, né, do que fique bom para todos, né? Eu costumo pensar da seguinte forma, né? Se a gente analisar a sociedade, ela é baseada por incentivos, né? Então, se a gente analisa atores, vou utilizar esse termo que é o termo sociológico, né? Atores sociais, Aham. atores políticos, a gente tem que analisar definitivamente quais são os seus incentivos, né? O incentivo de um empresário, ele é diferente do incentivo de um político, né? Então, por exemplo, o incentivo do empresário talvez, né, como a esquerda adora falar, é o lucro, né? Não é somente isso, nem de longe. Mas, por exemplo, como um deles, o lucro. O incentivo de um político talvez seja o quê? Ganhar as próximas eleições? Fazer mais votos? Ou será que a sua intenção realmente é boa, seu objetivo é bom? Porque Santo Agostinho falava, para realmente uma ação ser considerada boa, a sua intenção tem que ser boa, o seu meio tem que ser bom e seu resultado tem que ser bom. Então é uma tríplice, né, que deve ser observada. Então, analisando esses incentivos, né, novamente eu volto para o pilar da conduta. Então eu acho que uma coisa há em convergência, né? Uma liderança que tem como um pilar o seu propósito. Então a liderança ela é lastreada no propósito. Tá, mas qual é o propósito? O empresário também faz ação social. E olha como eu vejo eles fazerem. É às vezes muito mais e mais eficiente, ou melhor, na maior parte das vezes mais eficiente, porque chega muito mais rápido do que a ajuda do Estado, por exemplo. A gente viu isso no Rio Grande do Sul. Quantos foram os empresários que se mobilizaram, tiraram do seu, né, para fazer uma ação eficiente em prol de outras pessoas, né? O que quebra mais uma narrativa que o empresário pensa no seu próprio umbigo. Essa mentira realmente é quebrada só pelo fato de você olhar que um empresário, por exemplo, vendedor de cortinas, ele precisa de pessoas para que comprem essas cortinas. Para essas pessoas comprarem essas cortinas, o empresário se interessa em ter um bairro de boa qualidade, com circulação de pessoas, com certeza. segurança, com saúde, com bem-estar, porque as pessoas compram mais. Com excelentes casas, Excelentes moradia para casas, todo mundo, exato. bem financeiramente, os filhos Claro. em boas escolas. Então, o empresário não é ninguém mais do que o mais interessado em ter uma sociedade funcionando. Porque, não é? A O sociedade empresário quer que a economia esteja a melhor A possível, todo a vapor. roda girando o mais rápido possível, que vai ser Exato. bom para todos. E para isso Pro governo acontecer- também, Exatamente. que vai arrecadar mais. Exatamente. Que vai poder gerar mais ações, que vai beneficiar mais pessoas. Exatamente. E é isso que aconteceu, por exemplo, que a gente viu no governo Bolsonaro, em que os impostos não foram aumentados, como nos outros governos, os impostos foram diminuídos, mesmo com fatores extraordinários, né, como por exemplo o período pandêmico. A gente viu que mesmo com os impostos sendo menos incisivos, com aquela senha arrecadatória, a arrecadação subiu. Ou seja, aquela mentalidade de que para se arrecadar mais precisa cobrar mais impostos, ela caiu por terra, né? Que a gente viu que na prática isso acontece. Santa Catarina, por exemplo, com o nosso governador Jorginho Mello, é o único estado do país que não aumentou impostos. E a gente vê nossas contas no azul, né? Obviamente com uma boa gestão. Claro. A gente vê empresas estatais dando lucro com uma boa gestão e a gente vê a arrecadação subindo no nosso estado e sobrando dinheiro para fazer políticas públicas. Isso que o governador, por exemplo, eu gosto de trazer o exemplo do governador Jorginho Mello, porque além do nosso estado ser belíssimo para ser administrado, e nós somos um estado culturalmente diferente, e isso envolve empreendedorismo também, a cultura do empreendedorismo,
a gente consegue ver o que um político, aí eu entro na parte da liderança, né? O que um político que tem esse espírito de liderança que um empreendedor tem, ele consegue visualizar no setor produtivo. O governador Jorginho Melo trouxe a sua atenção, por exemplo, para estradas, rodovias. Por quê? A nossa logística estava prejudicada há muito tempo. Os setores que precisavam da logística pujante estavam prejudicados há muito tempo. Nossas estradas estavam a 80% de ruins, em estado ruim, segundo as avaliações. Agora já estão 80% em boas e ótimas. E ainda tem muito mais para ser feito. Por exemplo, o contorno viário aqui da Grande Florianópolis, que afeta, né? Os empreendedores que, por exemplo, precisam de logística com cargas mais pesadas, o contorno viário veio para resolver. Agora o governador anunciou a nossa estrada que vai contornar ali Joinville, né? Que vai fazer aquele contorno que trava ali em Itapema, você que vai a Balneário diversas vezes, ali Total. vai precisar daquele contorno, obviamente vai demorar mais tempo para ser realizado, mas é uma iniciativa a ser feita. Então, é um governo que tem um espírito empreendedor no setor público. Por quê? Ele entende que com o setor produtivo funcionando, pessoas empregadas, Santa Catarina tem o menor desemprego do mundo. Eu não errei. Falando sério, o menor desemprego do planeta. Se Santa Catarina fosse um país, a gente tem o desemprego menor do que a Alemanha, do que os Estados Unidos e todos os países da Europa. E isso é verdade. Nós temos lojas em Santa Catarina e a gente sempre tem vaga aberta. Pagamos bem, vários... Exatamente. Sempre temos estado vagas... com menor taxa de analfabetismo, estado com menos Bolsa Família. Ou seja, pessoas que realmente têm um espírito de empreender. E eu gosto de trazer esse exemplo de Santa Catarina para essa pergunta, porque a gente vê aquilo que, novamente, eu falo, a conduta dos seus políticos. As pessoas, o próprio eleitor catarinense, condiciona o seu voto a escolher pessoas com conduta de empreender. E aqui eu uso o termo empreender, obviamente para o público, né? Mas trazendo o ponto da liderança e do entendimento das camadas sociais e como elas funcionam. Então, traz para o seu voto aquele que empreende dentro da política, aquele que entende as camadas sociais e como que pode ser feito para resolver. Que é muito daquilo que a gente conversou no início ali, sobre conversar sobre as demandas, entender como pode ser feito. Eu acho que entra nesse sentido. E isso é uma coisa que, com certeza, né, se o poder público e o poder privado conversar de uma maneira séria, com certeza vai facilitar e beneficiar para todos, e principalmente para quem tem uma condição menos privilegiada. Com toda certeza, para quem tem a condição menos privilegiada, vai facilitar mais ainda. Porque o que você falou, né, de que empresários e empreendedores ao longo do mundo, se você for olhar, são valores gigantescos que são colocados em ações sociais, né? Porque eu penso que às vezes a pessoa pensa, você falou que sobre o lucro, se você for olhar os primeiros nomes da Forbes, as pessoas que têm mais dinheiro no mundo, elas já doaram mais ou menos, a maioria delas já doaram a metade do que elas tinham de patrimônio, no mínimo uma vez ou duas. Pergunta quantas pessoas já fizeram isso, às vezes, entendeu? Então... Só que aí é o que você fala, né? Uma coisa é o que é a realidade, né? Outra coisa... Exato. Eu acho que a política não é feita nem num gabinete, né? Apesar de que é necessário, né? E eu trouxe isso muito para minha campanha, né? Quando eu concorri, que eu precisava, não tinha tempo para ter experiência que vocês têm. Então eu precisava sentar e ler aquilo que as pessoas deixam de registro. São livros, por exemplo. Então eu comecei desde os meus ali 12 anos de idade, né? Fui aluno do professor Olavo de Carvalho. E dali comecei minha trajetória intelectual, somente aos 15 anos que eu decidi, né, realmente o caminho da política institucional. Mas então, realmente sentando ali, botando as sandálias da humildade e lendo muito, né, conhecendo. Mas eu entendo que a política institucional ela deve ser feita muito fora do gabinete. Deve ser feita conhecendo a realidade. Vocês não têm ideia o quanto que vocês viajando o estado, viajando o país, vocês vão conhecer realidades diferentes e amadurecerão muito, muito mesmo, né. E eu acho que é nesse exemplo de conversa que quando a gente fala de empresários, por exemplo, e facilitar a vida do empreendedor, muitas pessoas aqui, daqui a pouco, eu tenho certeza que vai chegar um nos comentários e vai falar, tá, mas até agora ele só falou de facilitar a vida do empreendedor, e cadê o trabalhador no meio? É ilógico pensar que uma coisa não está diretamente relacionada com a outra, porque quem emprega o trabalhador é o empreendedor, é aquele que sofre os riscos. Artigo 2º da nossa CLT, inclusive, diz isso, né? Aquele que assume os riscos. Mas aqui nós temos um detalhe muito claro no podcast. Você, trabalhador,
Você pode virar empresário, cara, você pode virar empreendedor. Isso vai ser bom para você, para sua família e vai girar a economia. Com certeza, Eu sou um trabalhador assalariado, CLT, que virei um com e certeza. como muitos, muitos, muitos e muitos outros. Sim, diversos. E eu acho que aí e isso é uma coisa que eu prego, né, que o podcast qualque você quer virar você quer ser o trabalhador porque às vezes cria uma briga, né. Sim, Você fala dividir para conquistar. exatamente, cara. Você hoje você é o colaborador, amanhã você é o parceiro, você é o sócio, Exato. e é assim que É assim que e é assim que funciona. funciona, Não exatamente. precisa ficar essa divisão e colocar um num bloquinho, o outro no outro, né? Certeza Porque as não. coisas são diretamente relacionadas. E mesmo que você não queira ser um empreendedor um dia, você ter o espírito, que a gente falou, o espírito de liderança do empreendedor, se você é aquele funcionário que percebe-se uma valorização e tem aquele espírito de entregar, vestir a camisa da empresa, entregar o seu máximo, com certeza isso beneficia você e beneficia o ambiente ao seu redor. Se a pessoa que faz isso, ela ou vai receber melhor na empresa que ela está, ou vai receber melhor numa Uma outra, outra, que ela vai ser convidada para trabalhar, porque as pessoas vão perceber o valor, né. exatamente, Então, de qualquer forma, ela vai ser vai ser valorizado. recompensada, sem dúvida. Exatamente. Isso é certeza absoluta. Visando isso também, eu gostaria de trazer um exemplo agora, essa semana, né, foi eu acho que ontem, a gente lançou no governo do estado o SCTech, que é um programa que é uma demanda antiga, né, obviamente muito moderna, mas antiga, dos empresários do ramo da tecnologia. O que a gente percebeu, né? O governador observou que os empresários, foi aos empresários, tanto que essa secretaria é nova, né? Ele foi o primeiro a criar aqui no estado, e ele chegou nos empresários na CAT e falaram: ó, vocês que vão indicar o secretário. Não vai ser uma indicação política, vocês vão indicar o secretário. Todos os secretários, os 2 que já tiveram, o segundo agora, os 2 foram indicados por empresários, para estar na pasta. Ou seja, colocou lá alguém que entendia do assunto e criou esse SCTech, que é um programa que capacita jovens, adultos e idosos a mexer com inteligência artificial. Mas não só aquele que quer iniciar, talvez, numa carreira no início ali de produtiva, fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, mas facilitar o acesso dessas pessoas à inteligência artificial e a outras demandas de tecnologia, tanto que tem nível básico, médio e avançado, tem o nicho que você que quer trabalhar com isso, você que quer somente entender. Então, um programa realmente muito completo que pega na mão do aluno, seja o aluno jovem, adulto ou idoso, que vai capacitar. E para o mercado, obviamente, isso vai ser muito bom, porque vai trazer e vai suprir uma demanda que, uma estimativa bem conservadora, tá? No próximo ano, 100 mil vagas no setor de tecnologia vão ser abertas no estado de Santa Catarina. E a gente precisa de gente para trabalhar nessas áreas. Com certeza. Então, perceba a visão empreendedora dentro do setor de uma público, política pública. uma política pública que o empreendedor falou: ó, governo, o que a gente pode fazer? A gente tem a ideia, mas a gente precisa de executar. Vocês querem dinheiro? Querem coisa? Fizemos parceria ali com o Senai, por exemplo, que vai trazer isso. E vai ser uma demanda de conversa. Isso é muito legal, né? Porque tecnologia, existe uma escassez de profissionais, né? Sim. E tem uma rentabilidade, o pessoal que trabalha com tecnologia são melhores remunerados que a maioria das áreas. E há estudos que mostram que não vai demorar muito que eles serão os melhores remunerados de todas as áreas. Não importa, Exato. mas a área da saúde, não, vai ser passada pela da Tecnologia. tecnologia. Isso não, eu acho que agora já tá acontecendo isso, é algo que... Exatamente. Pô, bacana, é uma visão realmente diferente, não de ver um problema, né, e querer criar um atrito, né, de ver um problema, pô, vamos achar uma Vamos achar solução, uma né, solução. Exatamente. vamos resolver. E que tipo de influência que você teve na tua família, e o que te fez entrar na política? Porque você tem uma visão de empresário, de empreendedor, mas você tá na política. O que te gerou essa influência, né, de conversar um pouco sobre a questão familiar e tal, e o que te fez entrar na política? Bom, eu nasci numa família de empreendedores, né? Tenho a figura do meu avô como minha inspiração masculina, né? Meu avô que perdeu a sua mãe muito cedo, com uns 13 anos de idade, e foi morar, enfim, teve as situações ali com o pai, e desde muito cedo teve que ir pro chão de fábrica, teve que construir a sua vida do zero, Teve né? que se virar. Teve que se virar, conseguiu concluir um curso técnico e tal, mas teve que correr atrás, né? E sempre foi alguém que teve aquela sede, né? E eu me inspiro ainda mais porque o meu avô, ele teve todas as oportunidades de estar dentro da política institucional
E ele sempre quis participar, mas nunca quis usar toda aquela experiência dele, toda aquela influência para ser um político. E eu, basicamente, na análise de caso dele, né, comecei a estudar realmente a vida do meu avô, né, que teve essa. Minha mãe também empreendedora, meu pai empreendedor também muito jovem. Meu pai teve oficina mecânica, né, trabalhou também em loja, como é que diz? Agência de propaganda lá atrás. Então, sempre teve esse espírito de vamos fazer algo a respeito com uma finalidade X, né? E trazendo para a figura do meu avô, né, especificamente, eu observava o estudo de caso dele. Meu avô foi o fundador do Banco do Empreendedor no estado, um dos fundadores da Enflo, fundador da CIP, também junto com outros na Palhoça, toda a Costa Esmeralda, associações empresariais, ele contribuiu. Então, esse espírito empreendedor vem muito dele também, da minha mãe e do meu pai. Só que no caso da política, que é onde entra, né? A parte do empreendedor olhando para a política, né? Ele sempre teve muito, gostava muito de fazer política, gostava muito de estar envolvido lá no Rio Grande do Sul. Parte da minha família, parte de mãe é gaúcha. Eles tiveram, meu avô foi diretor de escola, foi fundador de um monte de associação. Ele foi presidente de 7 associações ao mesmo tempo lá no Rio Grande do Sul. Então ele realmente gostava daquilo. Sim. E o associativismo mesmo estava na veia dele, né? Até hoje, né? Não consegue, ele fala que eu tô aposentado e tal, mas não consegue parar quieto. Tem 81 anos de idade, né? E não consegue parar quieto. Então me trouxe como inspiração esse exemplo dele, né? Que refletiu na minha conduta de observar o mundo com essa perspectiva, né? Mas principalmente, o que eu mais me satisfaz em observar na figura dele é o caráter. O que esteve diante da trajetória dele, as dificuldades e as facilidades, e mesmo diante dessas dificuldades e facilidades, ele escolheu o caminho certo. Ao passo que, em diversas oportunidades, políticos muito famosos aqui de Santa Catarina olharam no olho dele e falaram: você é muito honesto para andar com a gente, saia da política. Então, eu vejo no meu avô aquele que teve diversas oportunidades para fazer o lado ruim do empreendedorismo, fazer lobby, fazer coisa suja, né, de querer pedir favor de político, e ele não foi para esse caminho. Pelo contrário, ele se retirou. Tem uma oportunidade que ele foi, por um tempo, secretário na Palhoça, que ele tirou do próprio dinheiro, foi à Espanha procurar um projeto que resolveria uma demanda, por exemplo, no lixo e na capacitação de pessoas, nas associações de bairro da Palhoça, onde ele conseguiu trazer o projeto, conseguiu resolver, e novamente políticos, em vez de deixar, atrapalharam. Né, conseguiram entrar ali na Câmara de Vereadores, bloquear, não, mas se eu não aparecer na foto eu não faço, não sei o quê, papapá. Novamente deixando por água abaixo por projeto e ambição política, né? Então, observando isso, ele inclusive foi um dos que foi contra. Quando eu falei, vô, que imagina lá, o Igor, adolescente, 15 aninhos de idade, pô, vô, eu tô pensando em ser político. Meu Deus, vou te mandar pra fora do país. Vai fazer intercâmbio, não sei o que, bolsas em faculdades, coisa e tal. Podia ter ido pra fora do país. Tenho privilégios, pude ter uma oportunidade que muitas pessoas não têm. Mas eu pensei assim, que covarde não será eu se eu não utilizar daquilo que Deus colocou no meu coração, daquele propósito que eu tenho, dessas minhas facilidades, esses meus dons, se eu não puder entregar para um próximo. Seria muito mais confortável eu ir para os Estados Unidos, fazer minha faculdade, empreender lá, ganhar o meu dinheiro, ter a minha paz, não ser perseguido, não ser ameaçado, não entregar a exposição da minha vida pública, não ter pessoas da minha família preocupadas. Seria muito mais fácil para mim. Porque na política, muita gente acha que o político desonesto ganha dinheiro muito fácil. Agora, o político honesto, para quem acha que no Brasil um salário de 10, 20, 30 mil reais é muita coisa, um empresário às vezes ganha isso em 2 dias. Um empresário muito bom. Às vezes ganha isso em 1 dia, às vezes ganha em horas, às vezes ganha em 1 mês, às vezes ganha em 2. Né? Então, realmente aquele que faz política por dinheiro, eu confesso, meus amigos, vocês estão no lugar muito errado. Porque o dano daquele que faz política honesta é muito maior do que a recompensa. Mas visando na questão superficial. Porque aquele que faz política com propósito, a recompensa dele não é material. Então eu trago para mim a própria filosofia cristã, né, a cosmovisão cristã e a filosofia conservadora, ela não é materialista como os marxistas, né? Então a gente observa a sociedade muito mais pela perspectiva mais metafísica. Então, quando eu falo de propósito, eu estou falando aqui no sentido metafísico da coisa. Ou seja, o propósito nada mais é do que aquilo que você pode entregar para um terceiro. Então, se eu não estou na minha posição de vida, e é isso que eu me perguntava aos meus 12 anos de idade, quando eu vi que meus amiguinhos eram bons no futebol, bom no basquete, o outro era bom na escola, e pô, eu tirava 7, 8, em geografia e história eu tirava 10 e tal, mandava um pouco bem.
eu tinha aquele ímpeto de, porra, via as coisas erradas e queria argumentar, queria fazer, mas eu começava, pô, o que que eu sou bom? Eu sentava ali, eu me ajoelhava no meu quarto e falava: "Deus, meu Deus, o que que eu sou bom? Me mostra o que que eu vim fazer aqui". Eu peço, imploro, me mostra. Eu sei que parece muito cedo, mas pra mim, eu sinto que há uma chama dentro de mim, uma coisa ardendo, pra que eu entregue alguma coisa, pra que eu comece fazendo alguma coisa. Eu sinto que eu tenho 12 anos de idade, mas parece que minha vida vai acabar com 18 anos, eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu sentia isso desde muito jovem, e até que aos meus 12 anos, mesmo com esses exemplos familiares, a política, eu acompanhava a política desde os 6 anos. Eu ia na manifestação Fora Dilma, eu já estava lá 2012, 2013, né, depois, acompanhei durante muito tempo, mas eu não pensava em ser político, né. Aí aos 12 anos de idade, eu vagando pelo YouTube, eu conheci um senhorzinho muito simpático, falava palavrão e me deixava com dúvida, um Olavo de Carvalho. E eu comecei a observar aquele velho, peguei o CPF da mãe emprestado, o cartão, pum, passei o curso, tomei uma bronca danada, né, mas passei o curso, comecei a fazer o curso do professor Olavo, né, e ali me despertou, opa, filosofia, história, política, comecei a observar as coisas de uma forma diferente, comecei a estudar muito, só que ainda não tinha pensado em ser político. Até que aos meus 15 anos de idade, observando algumas figuras, até a própria ascensão de Jair Bolsonaro, eu consegui observar que a minha fala era muito boa, impactava. No colégio mesmo, eu conseguia conversar com alunos e fazer a contraposição com a liderança muito mais de autoridade, que eram os professores. Ou seja, um piazinho de 12 anos via lá e confrontava os professores com uma tese que eles vinham apresentar, professor, pô, com autoridade dentro da sala. Claro. E chegava os alunos, pô, mas realmente o que o Ingo falou é mais ou menos o que eu acredito, o valor que eu recebo dentro de casa. Então eu via que a minha fala era alguma coisa que eu tinha um ímpeto de liderança diferente. E aos meus 15 anos, eu observando isso, eu pensei, pô, vereador, 18 anos, é a idade mínima e tal. Quem sabe não boto meu nome à disposição. Aí veio a ideia em casa, foi uma rebuliça, ninguém queria, né? Pensando, tu tem oportunidade de um monte de coisa, vai se meter nessas coisas, cheio de urubu e não sei o que, raposa. E eu falei, é justamente por causa disso, cheio de urubu, cheio de raposa e cobra, que é lá que eu tenho que estar. Porque nada mais é importante numa escuridão do que se acenda uma luz. Então é justamente nessa visão que eu decidi entrar na política. Foi com esse propósito que eu decidi entrar na política. Show de bola. A conversa tá sensacional, mas a gente já tá chegando na parte final. E sempre na parte final, Ingo, eu faço 2 perguntas que eu valorizo quem acompanha todo o programa, tá? Toda a nossa conversa. A primeira é: se você tem vontade para aquela pessoa que de repente está nos acompanhando e, pô, eu gostaria de, seja na associação, no bairro, em qualquer lugar, me envolver com coisas públicas, né? Porque Uhum. política são coisas públicas, né? Sim. De vários. Que dica que você daria para essa pessoa que pode estar nos acompanhando, que às vezes tem vontade, mas tem medo, será que eu consigo ou não consigo? E a outra é, que dica que você dá para quem está pensando em empreender, empresário, se você tivesse na pele dele, né? Como é que você faria para tentar buscar, às vezes a pessoa precisa de ajuda, seja lá do município, seja para resolver uma demanda na frente da loja, do restaurante, do barco que ele tem, como é que se fala quando o barco tá parado ali para o cara da pesca, que aqui em Floripa é muito Atracar? atracado, isso. Hã? Seja lá qualquer coisa que para ele é muito importante, né, e às vezes ele precisa de ajuda. Uhum. E obviamente que os órgãos públicos normalmente conseguem dar esse suporte, né. Como é que essa pessoa faz para conseguir esse tipo de ajuda, cara? Bom, a primeira é sobre política, né? Aristóteles dizia há muitos anos atrás, né? A gente nem pensava em respirar. Ele falava que o homem é um animal político. E não porque a política é inerente à sua natureza, mas que a sociabilização é inerente à nossa natureza e da sociabilização torna-se inerente da sociabilização a questão política, né? Que muitos ao longo da história tentaram definir política, né? Eu confesso que continuo procurando uma definição um pouco curta, né? Mas diante desse aspecto, né, e bem como Platão também e Sócrates dizia, que a política, se você não gosta da política, você está fadado a ser governado pelos que gostam. Então, sabendo que você é um animal político e que se você nega essa realidade, você está fadado a ser governado pelos que aceitam essa realidade, opa, estamos em um dilema. Então, observando isso, eu faço um convite ao dever a vocês.
E o que que é esse convite ao dever? Você não necessariamente precisa ser um político a fazer política. Como eu falei, todos nós fazemos política. A partir do momento que você tem a capacidade de convencer alguém da sua opinião, você está fazendo política. Se você consegue influenciar uma pessoa para tal coisa, você está fazendo política. Então, a política tem esses pilares, né? A influência é um deles. Então, nessa perspectiva, o que que é o convite ao dever que eu faço a vocês? Desde convencer alguém, se você é um atendente de uma clínica, se você é um vendedor, se você é um grande empresário, um engenheiro, um advogado, uma enfermeira, uma médica, um motorista de aplicativo, o que quer que você seja, você é afetado por política. Com E se você é certeza. afetado por algo, por óbvio, você é participativo, faz parte desse universo onde você não pode ser afetado pelo vento se você não está no caminho dele. Então você está no habitat que o vento convive. Então, por óbvio, você faz parte daquilo. Então, busque entender como você pode fazer a política. Se é se informando, estudando mais e influenciando uma pessoa para o bem. Se é participando de uma associação de bairro, que, diga-se de passagem, é um coração de uma cidade. É ali onde você tem a realidade mais próxima da residência da pessoa, é no bairro. Né? As pessoas não vivem no Brasil, elas não vivem em Santa Catarina, elas vivem na cidade e elas vivem no bairro, Olha, na rua. Então, ali é uma política muito pura, a política de bairro. Síndico de prédio, conversar com as pessoas, debater. Vida em comunidade, organicista, que é o que o conservadorismo prega. Você está fazendo política. Então, desde o mais jovem, né, que está na escola, ou no ensino secundarista, na faculdade, né, que eu costumo dizer que a faculdade é o âmago, né, de todas as coisas boas e as coisas ruins da nossa sociedade. Por quê? Hoje o que é discutido em Brasília um dia começou dentro do comunidão, dentro da sala de aula. Entende? Começou com um professor, começou com um aluno, com uma ideia sendo debatida. Então, você tem que entender aonde que você se aloca nesse habitat. E aí você entendendo dessa forma, você começa a participar. Né? Primeiro, obviamente, né, você não pode resolver um problema sem reconhecer que ele existe. Então você reconhece que esse problema existe. Opa, existe um vácuo em mim na questão política. Então você reconhece esse problema. Você depois busca o meio de resolvê-lo e você definitivamente age. Então, eu acho que esse é o ponto. Né? Veja a sua vocação, mas participe da política. E a segunda pergunta era como que o empreendedor pode buscar, isso, alguém pode buscar ajuda certo, do setor do público, público né? para resolver, às vezes, a demanda mais simples até a mais complexa, né? Exato. Então, eu vejo que, primeiro a pessoa com esse conhecimento básico, né? Vou fazer aqui uma aula de teoria geral do Estado rapidinho, né? Mas, enfim, a gente tem no Brasil, né, um sistema presidencialista, uma república federativa, né, presidencialista, uma democracia representativa. Então, a gente tem um sistema onde existe a federação, a União, né, que é o Brasil, com o governo federal. Aí tem os estados e os municípios. Cada um tem sua seara de resolução de problemas, né? Como eu falei, as pessoas vivem em cidades. A maior parte dos problemas possivelmente vão conseguir ser resolvidos no município. Às vezes em órgãos da municipalidade, com o próprio prefeito, próprios órgãos da prefeitura, né, secretários que tem ali o acesso, por exemplo, o secretário de Desenvolvimento Econômico existe em Florianópolis. Obviamente cada município tem suas pastas, né? E a gente também tem os vereadores que são responsáveis por fiscalizar a atuação do executivo, né? E com isso você pode chegar até eles também e pedir um auxílio em relação a isso, tá? Com quem que eu falo, como que eu resolvo e tal, né? Demandas nesse sentido, né? Mas eu acredito que o primeiro passo, novamente, é você tomar esse conhecimento, né? Entender para onde que você vai, como você pode participar. Questões que envolvem, por exemplo, alvará, prefeitura, né? Questões do empreendedor. Questões que envolvem imposto municipal. Possivelmente é melhor você conversar com vereadores a respeito disso. Então, existem diversas demandas, né? Demandas de rua, Câmara Municipal ou Prefeitura, né? Demandas de semáforo, demandas de mãos da rua, nome de bairro, horários que são permitidos barulhos, não sei o quê. Tudo isso se resolve no município. Por isso que eu reforcei muito, na real, em 2024, na eleição municipal, a importância da eleição municipal, porque o município é onde as pessoas vivem e é a base de todos os outros políticos, né? Quando um deputado federal vai querer se eleger ano que vem, ele vai ir no vereador, ele vai perguntar, eu quero o apoio de você na minha cidade, não sei o quê.
para você fazer a campanha para mim, papapá, e aí o vereador em contrapartida vai perguntar pro deputado, deputado, mas o que o senhor vai trazer para aqui? Vai trazer uma emenda pra gente fazer a praça que a comunidade precisa, vai fazer... Então, a política mais pura é a política municipal. Então, a maior parte dos problemas vocês vão resolver com órgãos municipais e com os políticos do município. Eu acredito que seja a visão bem crua, assim, para ficar didático, né? Exato, isso é bom, porque às vezes as pessoas têm medo, né? Pô, eu vou pedir, será que... E lembre-se, né? O político, ele existe para servir, né? Exato. Embora que a maioria das pessoas talvez não acreditem nisso, né? Mas ele existe para servir o povo, né? Ele foi colocado pelo povo e ele está lá para servir o povo. Bom, a gente chegou na parte final, quero agradecer muito a tua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo teu tempo, a gente acredita muito aqui que o tempo é o bem mais precioso, então tu não vai conseguir mais ter esse tempo que você passou aqui com a gente, ele não volta mais, mas vai ficar aqui gravado por muito tempo, quem sabe para a eternidade, né? Então, deixar aberto aqui se tu quiser falar mais alguma coisa para nossa audiência e ficar muito à vontade. Muito obrigado. Tá? Eu que agradeço aí a oportunidade, aqui no nosso podcast A Casa é Sua, realmente a casa é sua, aqui me deixaram, eu falei para eles que eu falava bastante, me deixaram falar bastante aqui, mas de coração eu agradeço a oportunidade, né? Eu acredito muito nas pessoas do nosso país, principalmente o nosso povo catarinense, a nossa cultura. Acredito muito que há sim esperança, né? De colocar pessoas com condutas admiráveis no espaço público, porque na política não existe espaço vazio, né? Se há uma cadeira lá, alguém vai ocupar. Vai ser alguém bom, vai ser alguém ruim, isso depende da vontade das pessoas, né? Então eu acho isso realmente importante, e com essa oportunidade de trazer realmente a luz do conhecimento das pessoas, talvez o meu nome, talvez algo que eu possa ter dito, uma sementinha que eu possa plantar, né, no coração de vocês, com algo que eu falei. Tenho muito a aprender, tenho muito a errar, tenho muito que acertar, mas realmente é uma construção, é uma trajetória, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, a gente entende isso plenamente. Eu costumo dizer que nobre é aquele que planta sementes, não esperando um dia sentar à sombra das árvores, né? Então eu acho que isso entra muito no espírito empreendedor também, de que o empresário muitas vezes ele constrói um legado, né? Ele começou aquela empresa pequena e o orgulho dele é ver lá no futuro aquele negócio crescendo, né? Então, tendo essa filosofia de vida, eu falo para vocês, né? Guardem no coração as sementes do velho Brasil, na esperança de replantá-las um dia. Não percam a esperança está em cada um de vocês. Como eu falei, cada um de vocês é importante, cada um de vocês é uma consciência, e a consciência é um ato da inteligência, é subjetivo, não é algo que a gente possa dar a vocês, mas em oportunidades como essa, a gente consegue provocá-los para ver se consegue trazer de dentro de vocês alguma coisa, e espero contribuir com vocês aí, não só aqui conversando, mas o que precisarem aí do setor da política, estamos aí para servi-los. Muito obrigado. Grande abraço. Valeu, obrigado. Deus abençoe o Brasil. Obrigado.